noite, irmãos. A paz do Senhor. Esperar que os irmãos possam chegando para a gente poder cultuar a Deus, né? Nós estamos em mais uma noite de adoração e louvor ao nome do Senhor. E eu queria te convidar, você que for chegando, vai convidando aí os irmãos, as famílias, para a gente poder cultuar o Senhor, né? Compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas mais próximas aí no Facebook, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas e que elas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, nesse momento, eu queria trazer uma palavra de oração para a sua vida, uma palavra de oração para abençoar a sua casa em nome de Jesus. Amém? Se você já está com a gente, te convido a fechar seus olhos e a gente elevar o nosso pensamento e a nossa voz ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, para trazer uma palavra, Pai, para os teus filhos, para sermos voz, Pai, a tua voz, Pai, na casa de muitas e muitas pessoas. Então, nesse momento, Deus, eu te peço, Pai, que a tua palavra, Senhor, venha entrar, Pai, de forma sobrenatural na vida das pessoas, nas casas, Pai, nos lares, Senhor. Ó Deus, aonde eles estiverem, no quarto, na sala, ó Deus, que essa palavra venha a ser uma, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo, de forma sobrenatural, venha encher, Pai, os lares nessa noite. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, de forma sobrenatural, Senhor, venha tocar, Pai, a vida das pessoas, Pai, venha tocar, Pai, as famílias que nesse momento estão se reunindo, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, ó Deus, que a tua presença, Deus, que a tua cura, Pai, ó Deus, venha entrar dentro da nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, é a nossa oração, Deus, e que a tua palavra, ela alcance os corações que nesse momento estão sendo preparados para ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, é a nossa oração e o nosso pedido no teu nome. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, nesse momento, nós vamos trazer aqui uma palavra para o coração dos irmãos, né? Aquilo que Deus tem nos dado. Nós estamos numa campanha, e a campanha são as 7 portas que o inimigo usa para entrar e destruir a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério. E nós temos falado aqui sobre várias portas que o inimigo usa para acabar com a nossa história. Nós falamos sobre o coração, nós falamos sobre os nossos olhos, nós falamos sobre a nossa boca, nós falamos sobre várias coisas. E essa semana eu vou trazer uma palavra para os irmãos a respeito das nossas mãos. As nossas mãos também são uma porta que o inimigo tem usado para acabar com a nossa vida. Em épocas de pandemia, né? Em época dessa situação que nós temos vivido, a nossa mão é muito importante, porque nós sabemos que a maior forma de contágio desse vírus terrível é através das nossas mãos. Então, guardar as nossas mãos nesse momento tem sido a coisa mais importante que nós temos feito, porque através das nossas mãos nós podemos transmitir esse vírus para várias e várias pessoas. E na forma espiritual, no modelo espiritual, nós vemos a mesma coisa. O diabo tem usado as nossas mãos como porta e canal para destruir a nossa vida. Amém? Então, nessa noite eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vitória. Amém? Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite. E mesmo a gente passando por situações difíceis e ruins todos os dias, eu só quero dizer que Deus tem uma palavra de vitória para você, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7. Nós vamos ler apenas um versículo, mas a nossa mensagem ela está baseada no capítulo 6 e no capítulo 7 de Josué.
e também no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 13. Nossa mensagem vai ser basicamente direcionada nesses 3 capítulos. Capítulo 6, capítulo 7 de Josué e o capítulo 5 de 1 Coríntios. Amém? Então nós vamos ler aqui um versículo 1 do capítulo 7 de Josué, quando fala que os israelitas foram derrotados em Ai, e fala de Acã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A gente, querido, vê aqui, para a gente começar a introduzir essa palavra, a gente vê aqui no capítulo 6 e no capítulo 7 a entrada do povo de Israel em Jericó para tomar posse daquilo que Deus havia prometido a eles, que era a terra prometida, que era a tão sonhada Canaã. E no capítulo 6 nós vemos, querido, que é um relato de vitória, né? É um relato de vitória. Deus manda o povo possuir a terra. E o primeiro desafio, querido, é encarar uma cidade muito fortificada. Lá no capítulo 6, versículo 1, fala assim: olha, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. O desafio para o povo era um desafio grande. Dizem alguns historiadores que as muralhas de Jericó, elas tinham aproximadamente 10 metros de altura e 4 metros de espessura. Ou seja, se a gente colocar em consideração o poderio, o armamento de Israel, era impossível, queridos, que o povo de Deus entrasse naquela cidade. Porque 10 metros de altura e 4 metros de espessura, o muro era muito forte. E a gente vê, querido, que esse relato é um relato de vitória, porque é o primeiro desafio. E aí eu queria dizer para você que desafios, e muitos desafios, vão vir na sua vida, mas o Senhor está à frente da batalha. Amém? Esse aqui era o ponto de partida para a possessão da terra prometida, ou seja, um dom que o Senhor Deus concedeu ao seu povo. Era um dom que Deus havia concedido ao seu povo. E uma coisa que eu acho interessante é porque Deus mandou que eles possuíssem a terra. Não era uma conquista, era posse. Na verdade, Deus já havia dado a eles a terra prometida. E Deus falou assim: olha, vocês vão tomar posse da terra. Não é uma conquista. E eu queria dizer para você hoje que as promessas de Deus não são conquistadas. Nós tomamos posse. Porque aquilo que Deus prometeu já é seu. Amém? Deus não queria que eles conquistassem. Deus queria que eles tomassem posse. Porque se Deus já havia feito a promessa, querido, era deles. E por isso que eu falo que esse relato da conquista de Jericó é um relato de vitória, porque o povo de Israel não precisou levantar uma arma, não precisou matar um homem, e ainda mais não precisou perder um homem para que essa batalha fosse conquistada, para que essa batalha fosse vencida, porque quem estava na frente não era um rei, não era simplesmente um general. Quem estava na frente era o próprio Senhor Deus, que falou assim: toma posse. E eles tomaram posse daquilo que Deus havia dado a eles. Então, querido, por causa do fechamento da cidade, Deus, ele traçou uma estratégia. Acompanha comigo. Lá no capítulo 6, versículo 3 ao 7 diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade
cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Deus armou uma estratégia. Deus falou assim: olha, vocês vão tomar posse. A única coisa que vocês têm que fazer é rodear a cidade. Durante 6 dias vocês vão rodear a cidade. Os sacerdotes vão tocar a trombeta no último dia. O exército vai na frente. Os sacerdotes vão atrás com a arca. E o povo vem em terceiro lugar seguindo. E vocês vão rodear a cidade. E no 7º dia, o povo gritará com grande voz, os muros cairão e o inimigo será derrotado. A única coisa que Deus pediu foi que eles fizessem isso. E daqui, querido, eu destaco 3 coisas importantes. Antes de eu entrar basicamente naquilo que Deus me deu, eu queria destacar 3 coisas importantes na vitória do povo de Deus. Primeiro, o povo tinha a arca. O que é a arca, Augusto? Era a presença de Deus. Se você quer alcançar vitória na sua vida, tenha a presença de Deus. No meio do povo tem que ter a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Segundo lugar, querido, obediência. O povo viu que o desafio era grande. Existem desafios na sua vida que são enormes. São gigantescos. E a única coisa que você tem que fazer é obedecer. Em primeiro lugar, presença de Deus. Segundo lugar, obedecer a sua voz. Terceiro lugar, unidade. E aqui eu queria trazer uma palavra, não somente para aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas eu queria trazer uma palavra para a igreja. Que nós, como corpo, nós devemos estar em unidade. Porque quando estamos unidos, quando estamos em obediência e quando temos a presença de Deus, não existem muralhas, não existe inimigo que fique na nossa frente. É assim que nós conquistamos a vitória. A vitória, querido. Por isso que eu falo que o relato de Josué do capítulo 6 é um relato de vitória. Amém? Tenha a presença de Deus. Seja obediente e esteja em unidade. Como tema dessa mensagem, eu quero você o seguinte: existem mãos que matam o corpo. Existem mãos que matam o corpo. Aí você fala: Augusto, você traz um relato de vitória e agora você diz que tem mãos que matam o corpo. Por que isso? Nós vemos aqui que Deus, Ele trouxe uma vitória muito grande para a sua igreja. Após a vitória, Deus faz a seguinte advertência. Lá em Josué mesmo, acompanha comigo, capítulo 6, versículo 17, 18 e 19, diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata
e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Deus fez uma advertência, falou assim, olha, vocês conquistaram, vocês venceram, mas eu só tenho uma exigência. Não pode sobrar nada. Não pode sobrar mulher, não pode sobrar filhos, não pode sobrar velhos, não pode sobrar homens. Tudo tem que ser destruído. A única coisa que será guardada será o quê? A prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro. Esses irão para o tesouro do Senhor. Foi a única exigência que Deus fez. O resto, querido, tudo devia ser destruído. Os despojos. O que eram os despojos? Era aquilo que se conquistava. Quando o exército conquistava uma nação, ele tinha o prêmio. E os despojos, o prêmio, ou seja, o ouro, a prata, iria para o tesouro do Senhor. E o resto, tudo tinha que ser destruído. Foi a única exigência. E o povo até aqui estava andando em obediência. O povo não poderia se contaminar com nada. Mas uma coisa inesperada aconteceu. Quando nós lemos aqui em Josué capítulo 7, versículo 1, eu vou ler mais uma vez, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou todas as coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã, com as suas mãos, ele pega algumas coisas que ele achou que era justo que ele pegasse e ele esconde. Ou seja, ele pega aquilo que era condenado, que Deus falou assim, olha, isso aqui você não toca. E Acã, sem o consentimento de ninguém e sem o conhecimento de ninguém, ele pega isso e esconde dentro da sua casa. E a Bíblia diz aqui no versículo 1, lá no finalzinho, que fala assim, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E aqui eu queria destacar uma coisa, que pelas mãos de Acã, grandes males vieram para o meio do povo de Deus. Agora, uma coisa, antes de dizer aquilo que Deus está mandando dizer, uma coisa eu quero te falar, querido. É que pelo pecado de um homem e de uma mão, o povo inteiro sofreu. A Bíblia diz aqui que a ira do Senhor se acendeu contra Acã? Não. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Uma mão pegou, mas o corpo todo sofreu as consequências. Pelas mãos de Acã, Acã trouxe grandes males. Que males eram esses? Em primeiro lugar, querido, eu queria destacar o ensinamento desse texto para nós. Por que é perigoso? Por que as nossas mãos podem matar o corpo? Por que as nossas mãos podem matar o povo de Deus? Em primeiro lugar, a ira do Senhor veio sobre todo o corpo. Não veio sobre uma pessoa, mas veio sobre todo o corpo. Nós vemos aqui que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Temos que ter em mente que quando colocamos a mão naquilo que Deus não nos deu, estamos trazendo grande mal para todo o corpo. Olha só que coisa interessante, querido. Quando colocamos a mão naquilo que Deus não nos deu, Deus deu uma terra prometida para Israel, mas Acã colocou a mão em algo que Deus não havia dado para ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, querido, a sua mão, ela pode ser usada tanto para a honra como para a desonra. Ou para o bem ou para o mal. E eu quero te dizer uma coisa, a sua mão foi feita para honrar o Senhor. As nossas mãos foram feitas para honrar ao Senhor. Nós somos membros, querido, do corpo de Cristo.
E podemos trazer honra ou desonra para a igreja. As mãos de Acã trouxeram desonra, não só para a família dele, mas para todo o povo. Todo o povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Israel estava unido num só corpo, num só propósito, num só objetivo. E foram extremamente vitoriosos. Mas Acã resolveu pecar. E eu tiro um ensinamento muito grande para nós hoje. Às vezes a gente não entende porque a igreja sofre, porque o corpo sofre, porque às vezes a frieza espiritual entra na igreja. Nós não entendemos por quê? Porque muitas das vezes um membro, e eu não estou falando aqui acusando pessoas, eu estou falando que um membro do corpo pode trazer doença para todos. Um membro pode trazer doença. E nesse caso aqui, querido, as nossas mãos. As nossas mãos devem estar consagradas ao Senhor, porque elas são uma porta que o inimigo tem entrado e destruído a nossa igreja, a nossa família, nosso ministério. Não é verdade? Então esse texto de 1 Coríntios ele é maravilhoso. Eu poderia ler ele inteiro, mas eu gostei e queria frisar para você. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Use as suas mãos, querido, para honrar. Nós, como corpo do Senhor, devemos trazer honra, porque assim toda a igreja vai ser honrada. Qual igreja? A igreja do Senhor Jesus na terra. Então, querido, consagra as suas mãos a Deus. Consagra o seu corpo. E eu acho muito interessante esse texto, porque fala que a ira se acendeu contra os filhos de Israel. Não somente contra Acã, mas contra todos. Amém? Então, em primeiro lugar, querido, a ira do Senhor veio sobre todo o corpo. Quando nós abrimos a porta, essa porta das nossas mãos, nós abrimos a porta para que o inimigo deixe entrar a ira de Deus contra a nossa vida. Amém? Segunda coisa, segundo ensinamento que esse texto nos traz. Israel, querido, havia vencido uma batalha de forma sobrenatural. O que nós aprendemos aqui? Israel ganhou uma batalha e não levantou uma arma. Israel venceu um exército sem levantar um braço sequer, porque foi o Senhor que lutou essa guerra. Israel tomou posse daquilo porque ele foi obediente, porque eles estiveram unidos e porque eles tinham a presença de Deus. Então Israel havia vencido de forma sobrenatural. Agora, acompanha comigo aqui no capítulo 7, no versículo 3, o que acontece. Diz assim: e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Segundo lugar, querido, que Acã trouxe de males para o povo com as suas mãos, e que muitas das vezes as nossas mãos podem trazer de mal, é a morte para o corpo. A morte. Olha só que coisa interessante. Israel havia vencido sem levantar uma arma sequer. Nós sabemos que os homens de Israel eram mais ou menos 600 mil que poderiam pegar em arma. 600 mil. E depois que eles conquistaram Jericó, tinha mais uma cidade para ser conquistada. Tinha mais uma cidade para se tomar posse. E o nome dessa cidade era Ai. E a gente lê aqui no relato que os inimigos eram muito poucos. Ou seja, era uma pequena cidade. E olha o que Josué fala: olha, não vamos subir com todo o povo não. Leva aí uns 2 ou 3 mil, porque 2 ou 3 mil dá conta dessa pequena cidade. Dá conta desse pequeno inimigo. E nós vamos ver aqui no versículo 4 e 5 o seguinte, diz assim: assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha
o que é o pecado. E você levantar as mãos para colocar a mão em algo que Deus não te deu e dizer, como porta aberta, olha só o que acontece. O povo de Deus havia vencido uma batalha enorme. O povo de Deus havia vencido uma batalha tremenda, sem levantar uma arma. E quando o exército do povo inimigo era pequenininho, e Josué ainda fala assim, não, manda uns 2 ou 3 mil, eles foram derrotados. Sabe por quê? Porque Acã permitiu que o pecado entrasse pelas suas mãos e contaminasse todo o corpo. E aí trouxe morte. Nesse relato aqui nós vemos que o povo de Israel perdeu 36 pessoas. 36 homens. 36 homens. John Bevere diz num livro dele, que eu estou lendo, chamado A Kryptonita, e ele fala o seguinte, 36 homens, 36 mulheres perderam seus maridos, vários e vários filhos perderam seus pais, por causa do pecado de um homem e por causa de uma mão, o corpo inteiro sofreu. Na primeira batalha não foi perdida uma alma, e na segunda batalha, num exército quase insignificante, o povo de Deus foi derrotado. Às vezes, querido, a gente não dá atenção para as pequenas coisas, mas às vezes são as pequenas coisas que têm derrubado o povo de Deus. Deus quer guardar a nossa casa, Deus quer guardar a nossa família, Deus quer guardar seu ministério. Então guarde as suas mãos, conserve as suas mãos, para que não venha morte sobre o corpo. É por isso que nós temos visto nas nossas igrejas tantas e tantas pessoas morrendo, tantas e tantas pessoas, querido, sendo destruídas por Satanás, por pequenas coisas. Sabe por quê? Porque não tem guardado as suas mãos. Tem tocado naquilo que Deus não te deu. Quantas e quantas coisas a gente ora, a gente não ora na verdade, não pede direção. Eu vou comprar esse carro. Foi Deus que me deu, eu vou trocar desse trabalho. Foi Deus que mandou. E às vezes não foi. E a gente coloca a mão e começa a gerar o quê? Morte sobre a nossa vida. E isso gerou morte sobre o povo de Israel. Famílias foram destruídas. Colocou a mão naquilo que Deus não havia dado a ele. Então guarde isso no seu coração, querido. Em primeiro lugar, a ira do Senhor vem sobre todo o corpo. Em segundo lugar, a morte também vem sobre todo o corpo, por causa das nossas mãos. Não abra essa porta para o inimigo entrar na sua vida. Não abra essa porta para o inimigo entrar na sua casa. Pelas mãos de Acã, a morte assolou o povo e o corpo inteiro sofreu. Mas glória a Deus, querido, que Deus sempre tem saída para os nossos dilemas, para os nossos desafios. E eu queria dizer uma coisa para você, que Deus, em sua onisciência, Ele sabia o que estava condenando o povo de Deus ao fracasso. Deus sabe o que está condenando o povo dele ao fracasso. Deus sabe o que está condenando a sua vida, muitas das vezes, ao fracasso. E aí eu anotei uma coisa aqui. Se você puder anotar na sua casa, guarde isso. Alegre-se, pois Deus tem solução para os grandes enfrentamentos da nossa vida. Deus tem solução para os grandes enfrentamentos da nossa vida. E eu queria destacar esse terceiro tópico da nossa mensagem, é o seguinte: eliminando o mal do corpo. Eliminando o mal do corpo. Eu queria destacar 3 coisas que nós devemos fazer para que nós eliminemos o mal da nossa vida, do nosso corpo, muitas das vezes porque colocamos a mão naquilo que não era para ter colocado. Eu queria destacar 3 coisas para você. Capítulo 7, versículo 6. Diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. Primeira coisa, oração. Se alguma coisa está dando errado na sua vida, querido, é oração. É humilhação.
é se humilhar perante o Senhor, é joelho no chão. Se tem uma coisa que nós estamos passando hoje, nós temos visto nas redes sociais, o povo de Deus tem dobrado os seus joelhos e orado. Isso é um marco para a igreja do Senhor na terra. Sabe por quê? Porque um mal entrou no meio dessa nação e no meio do mundo. Isso é um despertamento. Tem colocado as pessoas de joelho. Porque esse mal precisa ser arrancado. E existem males que só são arrancados, querido, com oração. E Josué, ele entrou em desespero, porque ele falou assim, o que está acontecendo? Sabe por que ele entrou em desespero, querido? Porque ele não sabia. Às vezes a gente passa por determinadas coisas na nossa vida que a gente não sabe o que está acontecendo. Você muitas das vezes está passando por um problema e você não sabe por que está passando. E Josué não sabia porque o povo estava sendo derrotado. Se Deus estava com ele, se Deus deu uma missão a ele, ele estava obedecendo a Deus, de repente o povo é destruído de uma forma e ele pensa assim, o que está acontecendo? E aqui diz que Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra com o rosto perante a arca, ou seja, perante a presença de Deus. Então a primeira coisa, querido, se humilhe na presença de Deus. Porque somente com oração nós vamos conseguir enxergar o mal que está assolando a nossa igreja, no nosso corpo, o corpo de Cristo, a nossa família, tudo. Segundo lugar, querido, versículo 13. Diz assim, dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Segunda coisa, querido, santificação. Precisamos nos santificar. Santificar a nossa vida. Santificar a nossa casa. Santificar o nosso corpo. Nós temos visto que ultimamente a igreja do Senhor não tem sido mais a igreja santa, imaculada dele. Nós temos deixado entrar no meio do corpo de Deus coisas que não são consagradas, ou seja, assim como é nessa história, coisas que são condenadas. Nós temos colocado a mão em coisas que são condenadas. Deus está dizendo assim, santifica. Santifica o seu corpo, santifica a sua casa. Cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está tocando, cuidado com o que está entrando no seu celular, na sua casa. Santifica a sua casa, leia a palavra, ore mais. Deus está te chamando para santificar a sua vida espiritual. Então, querido, humilhação, oração, santificação. E em terceiro lugar, é aquilo que é mais importante aqui nesse texto. Versículo 25. Diz assim, disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará, e todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Eu não vou ler o texto todo aqui, mas basicamente Deus falou assim, olha, Josué, tem alguém no meio do povo que tocou em algo que não era para tocar. E esse mal precisa ser arrancado. E Deus deu as instruções, se você depois puder ler o texto, Deus deu as instruções para Josué, e Josué conseguiu achar Acã. Tanto é que Acã diz lá no versículo 20, olha, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Deus deu as instruções para Josué e Josué achou. E na sua vida, querido, Deus vai te dar as instruções para achar aquilo que está fazendo mal ao seu corpo e à igreja. Só que ele manda falar assim, olha, precisa tirar do corpo. E tem um texto que eu acho interessante, nós falamos lá no começo, eu queria que você abrisse comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler um pouco desse texto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Diz assim, fala sobre a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andai vós, ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio
quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor da tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgar vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Deus dá uma palavra dura para Paulo. E muitas das vezes, quando a gente lê esse texto, parece que Deus não ama esse homem que estava cometendo pecado. Mas Deus zela pela tua igreja, Deus zela pelo corpo e Deus zela por nós. Existem coisas que devem ser tiradas. Existem amizades que devem ser desfeitas. Existem relacionamentos que devem ser desfeitos, porque estão contaminando a nossa igreja, estão contaminando o corpo, estão contaminando a sua vida. Paulo fala aqui, querido, que esse tipo de coisa é pior do que os impuros que estão no mundo. Ele chega a dizer o seguinte, olha, você pode se sentar com uma pessoa que não aceitou Jesus para comer, para beber, mas com essa que está fazendo isso no meio da igreja, essa não. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, esse que está sendo e levando a igreja à derrota é pior e deve ser arrancado do meio do povo de Deus. Existem coisas na nossa vida que devem ser arrancadas. Existem coisas na nossa casa que devem ser tiradas. Eu digo mais, existem coisas na igreja que devem ser arrancadas. Porque senão o corpo sofre, porque senão o corpo morre, porque senão o corpo padece. Algumas coisas e alguns pecados precisam ser eliminados da nossa vida. Porque é só assim que Deus vai trazer de novo a vida ao corpo. A sua família, a sua casa, o seu ministério. Não dá mais para viver uma vida de pecado. Muitas das vezes com a nossa mão a gente pega coisas que Deus não nos deu e a gente contamina a nossa casa, a nossa família. Nós muitas das vezes somos canais para contaminarmos o corpo do Senhor. E a Bíblia diz que se a mão sofre, o corpo inteiro sofre. Mas nós não fomos feitos para ser desonra, nós fomos feitos para ser honra do corpo, amém? Você foi feito para honrar. E aí eu te digo, querido, uma palavra, a mesma que o apóstolo Paulo falou aqui no versículo 13. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aquilo que tem feito mal à sua vida, aquilo que tem feito mal à sua casa, aquilo que tem feito mal ao seu ministério, expulsa, arranca, porque senão, querido, a cura não vai vir. E Deus quer trazer cura sobre o seu corpo. Elimina o mal. Elimina aquilo que está te fazendo ruim. Porque Deus tem vida para te dar. E as nossas batalhas não seremos nós que vamos guerrear, mas é o Senhor. Assim como Ele fez em Jericó quando entrou. Assim como Ele fez em Jericó quando Ele marchou para Jericó. Quando o povo marchou para Jericó, Israel não precisou levantar a mão para nada. Deus é que conquistou.
Então, querido, Deus te fez uma promessa. A terra prometida está lá. Toma posse. Toma posse porque Ele já te deu, em nome de Jesus. Para concluir, eu queria concluir a minha palavra nessa noite com uma citação, como eu disse, de um livro que eu estou lendo. Eu indico para os irmãos. Concluo aqui com uma citação desse livro. O nome do livro é Kryptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força. E John Bevere fala o seguinte: somos chamados para reinar em autoridade e ser cheios do poder sobrenatural para colocar os inimigos do céu debaixo dos nossos pés. E faremos isso se não tivermos medo de confrontar questões difíceis que têm nos afligido. Não tenha medo, querido, de confrontar questões difíceis que têm afligido a sua vida. Muitas coisas são difíceis de colocar para fora, eu sei que é verdade. Muitas coisas são difíceis de falar porque tocam em determinadas áreas da nossa vida, difíceis que às vezes nem mesmo nós queremos tocar, mas Deus tem cura para trazer sobre a sua vida. Amém? Então tenha coragem, não tenha medo de confrontar as questões e os desafios que têm sido impostos na sua vida. Amém? Nesse momento eu queria orar com você, abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Eu queria que você, onde você estiver, fechasse os seus olhos, colocasse a mão ou no seu coração, ou na sua cabeça, ou levantar a mão sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os cômodos da sua casa. Coloque nas suas orações a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu queria te agradecer, Deus, por todos aqueles que ouviram essa palavra. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa falar de uma forma melhor e sobrenatural aos Teus filhos. Deus, neste momento nós oramos e aí estão os Teus filhos com as mãos levantadas nos seus lares. E nós também levantamos as nossas mãos para abençoar a nossa família, para abençoar os nossos filhos, para abençoar a nossa casa, para abençoar o nosso ministério, para abençoar a igreja do Senhor na terra. Deus, muitas e muitas coisas foram levantadas tentando afastar e apagar o brilho da igreja do Senhor na terra. Mas o Senhor, Deus, tem permitido que esse momento difícil que nós estamos enfrentando, esse momento de pandemia, tem colocado mais uma vez a igreja de joelhos. Tem colocado mais uma vez a igreja a clamar e a orar e a clamar a Ti, Senhor. A Tua palavra diz que se nós clamarmos e orarmos, o Senhor ouvirá dos céus. E neste momento, Deus, nós estamos aqui clamando, orando, nos humilhando perante Ti, Senhor, e clamando para que a Sua voz seja ouvida. Não somente aqui, não somente, Pai, nas casas que estão ouvindo, mas em todos os lugares. Deus, levanta-nos, Pai, para eliminar do nosso corpo aquilo que tem nos feito mal. Toma as nossas mãos neste momento, Deus. Não deixe que o diabo abra essa porta. Toma as nossas mãos e santifica, Pai, as nossas mãos neste momento. Santifica as nossas mãos e aonde nós colocarmos elas, nós vamos abençoar. Abençoar, Pai, a nossa casa, abençoar o nosso trabalho, abençoar os nossos amigos, abençoar, ó Deus, o nosso casamento. Em nome de Jesus, neste momento eu profetizo sobre a sua vida a bênção do Senhor. E aonde você colocar a sua mão será abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos terminando. O pastor João pediu, né, para que os irmãos possam preparar aí o pão e o suco de uva, que no domingo às 7h30 ele vai estar ministrando a ceia aqui online, né? E você na sua casa vai ter a oportunidade de cear com a sua família, né? Com os seus filhos, com a sua esposa. E eu creio que também que vai ser um momento muito especial, querido. O pastor João vai estar ministrando a ceia online no domingo, né? E eu queria que você, em nome de Jesus, também tirasse esse momento para ser um momento especial. Nós sabemos que a ceia nos tempos da igreja primitiva, que a igreja tirava para comer em família, comer em comunidade,
Então esse também vai ser um momento especial para que você ceie com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo. Vai ser um momento de comunhão com Deus e com a sua família também. Amém? Então fique ligado aí no domingo, para que você possa estar ceando também em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.